ao CCAV Cast e hoje estamos aqui com um convidado que é de uma cidade que é uma que tem um dos mercados imobiliários mais ativos do país e não por isso ele trabalha justamente com esse setor, com holdings, mercado imobiliário e hotelaria. Eu estou aqui com o Thiago Carré, seja muito bem-vindo. É isso aí, obrigado, um prazer, uma satisfação estar aqui nesse CCAV 2025, evento incrível. A gente conseguiu trazer alguns colaboradores para cá, todo mundo está gostando bastante, tanto da parte da feira como do conteúdo lá dentro. Tá todo mundo com a mente aquecida, turbulenta para botar em prática o que a gente está vendo por aqui. Maravilha, mas a gente está curioso para conhecer um pouco mais da sua história. Então, para a gente começar a falar um pouco sobre isso, conta como que foi esse início, como que nasceu o seu negócio contábil? Vamos lá, nosso escritório é o mais antigo de Balneário Camboriú, ele tem 58 anos, foi fundado lá em 1967 pelo meu avô, então lá nos primórdios de quando ainda era conta-livros, não era nem contador o nome do escritório. Aí tocou durante 30 anos o escritório, depois meu pai assumiu a gestão do escritório, por mais, vamos dizer assim, quase 30 anos, está 28 anos à frente do escritório e agora ele está no processo de sucessão para mim. Então a gente está fazendo essa transição e tudo mais, para que a gente possa ficar atento ao mercado, e isso aí que a gente está procurando evoluir, entender melhor com quem já fez essa parte, para que a gente consiga fazer uma transição boa, vamos dizer assim. Então você é a terceira geração da família. Isso aí, terceira geração de contadores. E você sempre quis fazer contabilidade ou acabou sendo incentivado ali? Nada, negativo, pura espontânea pressão. Mas vamos lá. Por ser um mercado imobiliário, eu não queria ficar preso dentro do escritório porque eu não trabalhava ativamente como criança dentro do escritório. Então eu achava um negócio muito maçante, de como é que era o contador antigamente, de trabalhar engravatado, de ficar das 7 da manhã até as 9 horas da noite dentro do escritório e tudo mais. Então eu queria partir para o ramo da construção civil, do mercado imobiliário. E aí onde meu pai me chamou, falou, olha, senta aqui do meu lado, vamos ver como é que tu vai se desempenhar, o que tu gostarias de fazer. E aí ele foi dando algumas atividades dentro do escritório. Então passei desde a parte de bike boy, porque como era menor de 18 anos não tinha ainda moto nem carro, então comecei a entregar guia, ver como é que funcionava o escritório, conhecer os clientes, que é muito importante. Então a gente, por ser uma cidade muito pequena, a gente tem muito contato ainda pessoal com o cliente, não só no digital. Aí a gente acabou conhecendo, o pessoal acabou também tendo uma confiança muito grande quando o filho do dono, o neto do dono está indo entregar um documento, tem um carinho especial e um elo com o cliente, que isso é muito bom para o escritório, que tem uma confiança, então eles vão acompanhando a tua trajetória desde lá de baixo até agora, que por eu ser uma pessoa nova, tenho 29 anos ainda, mas já estou 14 anos dentro do escritório, atuando todos os dias, vamos dizer assim. É um negócio muito, agora, legal ver a trajetória que eu tive dentro do escritório, então passando de setor por setor, foi até uma das palestras que eu acabei fazendo no último encontro do Master, mostrando os setores, o que a gente acabou fazendo, o que trouxe de conhecimento cada área, porque cada área específica tem seus gargalos, então a gente passando por cada etapa, a gente consegue saber o que dá para melhorar, onde é que o funcionário pode estar querendo te dar uma enrolada, o que ele fica mais devagar, o que fica mais ágil, vamos dizer assim. Então foi muito importante passar por todas as áreas do escritório para a gente entender o que era o mercado contábil e o que dava para evoluir em novas oportunidades de negócios que estavam na nossa frente, que era um ponto cego, como o Pedro gosta de mencionar, e aí a gente foi, como é que eu vou te dizer, abrindo esse ponto cego, tentando achar uma luz no fim do túnel para botar isso em prática. Então... Legal. E teve algum momento, assim, que você sentiu algum desafio? Por exemplo, você falou que sempre gostou mais dessa área do mercado imobiliário, mas acabou ali ficando no escritório. Foi você que levou esse nicho para o escritório ou ele já existia? Como que funcionou isso? Vamos lá, o escritório ele era muito engessado em determinadas atividades. Então era muito contabilidade, ponto. Aí quando eu comecei lá também começou a desenvolver a parte de condomínios. Por ser um mercado imobiliário muito aquecido, vamos dizer assim, então muitos prédios em construção, a gente faz contabilidade de bastante construtoras. E aí foi uma nova oportunidade de negócio, porque lá se chamava administradora de condomínio e não contabilidade que fazia essa parte condominal.
Então a gente acabou trazendo isso para dentro do escritório também, para ser um novo nicho de mercado, que foi muito produtivo e positivo na época, que a gente vem aprimorando cada vez mais. Por quê? Quando a consultora tem, por exemplo, a empresa contigo, ela tem uma confiança, e se ela leva isso para os clientes dela, quando vou entregar um empreendimento, minha contabilidade gostaria de fazer a gestão do prédio, ela sabe como funciona, então isso é muito legal também, conhecer o público que acaba comprando dela, e também eles acabam tendo uma confiança, um elo com o escritório, que muitos viraram cliente da contabilidade depois que a gente faz toda a apresentação dessa nova área da parte de condomínios, né? Mas falando de desafios, isso a gente tem todo ano, eu vou dizer todo mês quase na contabilidade, né? Mas alguns desafios marcantes foi quando eu estava, por exemplo, na faculdade, e meu pai falou: olha, não vamos mais aceitar cliente por um determinado período, porque a gente já está com uma carteira legal, e vamos manter o que a gente tem, porque assim paga nossas contas e tá tudo legal. Eu falei: opa, não é isso que eu quero. Então tive uma boa conversa com meu pai foi sempre muito mente aberta para poder conversar, entender o que a geração mais nova está trazendo, mas sempre a gente tive total liberdade para falar, mas tudo eu tive que argumentar e provar. Então nada é imediatista, vamos dizer assim, mas com conhecimento, buscando eventos, pessoas certas, e isso conseguia provar para ele que seria uma nova oportunidade, um negócio legal que poderia desenvolver dentro do escritório. E acho que é importante você falar isso, porque muita gente que pode estar assistindo a gente agora tem essa questão, né? Tá se sentindo confortável ali, as contas estão fechando, já tem aquela carteira de clientes que já tá faz um tempo, né? São clientes fiéis ali, né? Então, que se sentem nessa questão de, não, tá tudo bem, eu acho que eu quero continuar assim. E como que foi essa virada de chave de, não, tudo bem, talvez a gente possa mirar no crescimento do escritório e sair da zona de conforto? Vamos lá. Com relação ao crescimento, eu falei para o meu pai: olha, se eu for trabalhar dentro do escritório, eu quero desenvolver novas frentes de mercado, novas oportunidades, porque eu quero crescer, quero ter uma vida tão boa quanto a tua, vamos dizer assim. Só que eu quero batalhar para ter isso, não vir de mão beijada de você para mim, para ter essa relação. Então, o que acabou acontecendo? Eu falei para ele: eu vou estudar o mercado, vou ficar um pouco mais afastado, não da prática do dia a dia, mas sim conversar com os clientes, ver o que eles gostariam, o que tu esperava mais da contabilidade, o que a gente poderia agregar para ti. Então, onde eu comecei foi a primeira virada de chave, foi em 2017, quando eu fui num evento. Foi um evento estudantil, era do CRC, se eu não me engano, em Santa Catarina, onde foi feito um congresso, e eu nunca tinha participado de nenhum evento. E lá foi numa palestra do Leandro Carnal, eu lembro muito bem, que ele falou: olha, você primeiro tem que estudar o mercado. Se a gente está aqui no Brasil, não é o país mais desenvolvido do mundo. Tem países que estão mais desenvolvidos e você precisa ficar atento, porque uma hora vai chegar aqui. Então, quem começar primeiro vai ter uma vantagem e vai se posicionar melhor no mercado. E aí eu lembro muito bem de conversar com alguns amigos. Balneário, por ser uma cidade pequena, mas com muito giro de pessoas, tu acaba tendo bastante contato. Então, tanto com pessoas nacionais, vamos dizer, brasileiras, mas muito estrangeiro também. Isso foi uma frente do nosso escritório bem grande, porque Balneário é um paraíso, vamos dizer, turístico. Então o pessoal vai passar férias, acaba gostando e aí quer morar em Balneário. E aí, conversando com alguns clientes que são de fora, eu falei: como é que é a tua empresa lá fora? Como é que funciona isso? E aí a gente foi entendendo do mercado, fomos vendo o que eles acabavam tendo de pontos positivos e negativos também, porque daí a gente conseguia trabalhar já para a gente se resguardar do que vinha e melhorar essa parte inovadora, vamos dizer assim, para poder antecipar. Então, muitos cursos eu acabei fazendo até em inglês, sem entender muito bem, mas para entender o desenvolvimento, como é que funcionava lá fora, para ver o que a gente conseguia trazer para a nossa região. Claro que a gente não consegue copiar o modelo, a gente tem que sempre adaptar. Isso tanto na contabilidade, seja no Sul, Sudeste, Centro-Oeste, Norte, Nordeste, cada um tem uma metodologia, a essência é a mesma, mas tu tem que se adaptar ao teu público e à tua região para ver o que vai sobressair. Então,
Lá a gente acabou tendo esse primeiro insight, trouxe para o meu pai e falou, legal, então vamos ver se isso vai trazer resultado ou se tu só não queres ficar afastado do escritório para aproveitar um pouco fora, ver o que que é. E aí onde a gente, em 2 meses eu já consegui trazer uma nova frente de negócio. Lá atrás, quando tinha o certificado digital, era um negócio, poucas pessoas faziam, um negócio muito robusto. A gente acabou trazendo para o escritório e foi o primeiro start de sucesso, uma nova frente ali dentro do escritório bem legal, que dá para comprovar e a gente atua até hoje nesse ramo também. E como que foi implementar isso dentro do escritório, essas novas áreas de atuação? Porque você falou que fez essa mudança de chave, conseguiu conversar com seu pai ali para realmente implementar essas novas mudanças, mas teve algum momento mais desafiador que você chegou a pensar, será que é por esse caminho mesmo que a gente deve ir? Vamos lá, com relação a essa parte desafiadora, quando a gente chega com uma ideia, a primeira coisa, quem é que vai colocar em prática? Então, buscar o conhecimento, buscar como é que vai ser a metodologia de trabalho, isso era o que eu estava procurando. E agora, quem é que vai botar isso em prática? Esse foi o maior desafio. E aí, meu pai, muito simples, falou assim, se tu já procurou, você vai colocar em prática. Eu falei, mas eu nunca trabalhei com isso, não sei como é que é. Então, se tu nunca trabalhou, a outra pessoa também não trabalhou. Então, primeiro aprende, vê como é que funciona, para aí sim poder delegar para uma nova pessoa essa atividade. E aí foi isso que a gente acabou fazendo. Então, eu procurei curso para poder ver como é que fazia um certificado digital. Então, eram pouquíssimos no Brasil, não tinha. Aí eu acabei procurando o Sindicont, na nossa região, que é o Sindicato dos Contabilistas. E falei, ó, eu gostaria de fazer um curso sobre isso, acho que seria bom nossa região tá com a mente aberta para isso. Foi um negócio um pouco complicado, porque os contadores mais antigos, eles são muito engessados, eles têm aquele... Eu não vou contar pro... Isso, eu não vou contar pro próximo o que eu tô querendo fazer, o que eu faço, o que vai me trazer receita. Então eu já parti para um novo caminho, dizendo assim, ó, eu vou fazer isso, alguém quer fazer? Aí consegui juntar meia dúzia de contadores para a gente ir atrás de uma certificadora. A gente conversou com o pessoal do Rio Grande do Sul, que era mais próximo, falou, a gente gostaria de fazer, mas para ir até aí tem um custo e tudo mais. Eu falei, olha, eu banco o custo. Aí os outros contadores, como assim, tu vai bancar para nós? Eu falei, eu banco o custo, porque eu quero aprender e vai ser uma nova frente de negócio, tanto para mim como para vocês. Aí, com relação a isso, o pessoal veio, passou uma semana nos ensinando, mostrando qual equipamento tinha que comprar, como é que eram os documentos que a gente precisava desenvolver, quais eram as regras, cursos, porque não era só comprar e fazer. A gente tinha que primeiro se especializar nisso aí, tinha uma série de documentos, aulas que precisavam ser feitas e pegar alguns certificados para daí sim estar apto e começar a desenvolver. Então eu comecei isso lá atrás e demorou quase uns 6 meses para até a gente colocar em prática. Então é um negócio que não foi de um mês para o outro, e sim, depois que, vamos começar? Sim, vamos começar. Aí a gente fez todos os cursos, buscamos as máquinas que precisavam para ir desenvolvendo. Então foi um negócio bem legal, assim. E esse curso que você falou que acabou bancando aí para outros contadores, eram contadores que não eram só do seu escritório, é isso? Não, só do nosso escritório, somente eu fui fazer. Eram escritórios concorrentes nossos da região, que daí através do Sindicont eu apresentei numa reunião para eles um materialzinho. Falei, gostaria de fazer isso, alguém quer? Vamos ver, não sei o quê. Vou mandar uma pessoa, vou mandar outra. E aí consegui juntar, precisava no mínimo 6 e deu certo o quórum para a gente trazer o pessoal. Que legal. Aí a gente já vê a visão, né? Porque aqui, ao longo dos podcasts, a gente está comentando muito sobre essa dificuldade de ver outro contador como concorrente. Você não só não via tanto como concorrente, quanto levou eles, né? Bancou essa viagem para aprender junto com você. Sim. Ter essa troca em conjunto. Eu fui muito sempre da visão da contabilidade consultiva. Então, um concorrente, para mim, eu tenho uma ideia, uma visão de que, por preço, ele não é meu concorrente. Então, se ele quer fazer mais barato, beleza, pode fazer, pode levar o cliente. Agora, se ele oferecer um serviço a mais que eu não ofereço, aí sim, esse cara é meu concorrente e eu tenho que ser melhor que ele. Então, esse foi sempre a metodologia que eu busquei para o nosso escritório, conversando com o meu pai, com as nossas lideranças. Olha, a gente nunca vai pegar um escritório mais barato que o outro. Então isso é uma política interna que o pessoal da região, não só da cidade, mas respeita muita gente, porque se vem algum cliente, a gente tenta procurar através de um balancete, de um balanço, enfim, conversamos com quanto é que tu paga lá, que provavelmente vai ser mais caro e tudo mais.
Então, vou te dizer assim, ó, com 100% de certeza e segurança que a gente trabalha para desenvolver uma nova frente com mais oportunidades para o nosso cliente também do que trabalhar o preço. Então, poderia ter mais clientes? Sim, poderia ter o dobro, o triplo, quem sabe, se a gente quisesse quantidade e não qualidade. Esse é um dos temas que a gente pode conversar também, que é uma das nossas dificuldades agora crescendo bastante, que a gente vem perdendo um pouquinho daquele contato tete a tete com o cliente, porque conforme tu vai aumentando o teu escritório, também tu acaba deixando de conhecer um nome, onde é que a pessoa mora e tudo mais para o escritório. Então vamos falar sobre isso, como que foi esse crescimento? E inclusive, ele estava um pouco já alinhado com o momento que você entrou no Master ou isso foi depois? Foi depois. Então isso é um negócio legal de conversar também, não é puxar o saco, mas sim falar bem do projeto Master, o que foi. Eu tinha feito uma mentoria com outro contador, que conversando com um colega ali da região, o Luiz ele faz parte do Scale desde quando começou. Falei, a gente se formou junto na faculdade, ele também vem de uma sucessão em Itajaí. E eu falei, Luiz, cara, eu não tô gostando disso aqui, eu acho que é tudo golpe na internet. Thiago, eu tenho um negócio para te apresentar, o Pedro é um cara bom, ele vai te ligar. Eu falei, não vai me ligar. É aí que você conheceu o Pedro Neri. Aí que eu conheci o Pedro Neri. E eu falei com o Luiz de manhã, 2h30 da tarde, no escritório, uma ligação do Pedro. E aí, Tiagão, beleza? Como é que tá? O que tá pensando da contabilidade? Tem um convite para te fazer. A gente vai ter a segunda turma do Master agora, queria te chamar. Primeiro ele perguntou o faturamento, como é que era. Expliquei, então tu se enquadra no Master, vem para cá, não precisa pagar nada no começo pra gente ver. E aí, se tu gostar, tu vais pensar com carinho e ver se tu vais querer participar dessa equipe. Eu cheguei no Master, vim sozinho, primeira vez que eu vim a trabalho para São Paulo, porque a gente trabalha muito na região de Santa Catarina. Esse era, até chegar no Master, a gente só atendia o público de Santa Catarina. Nossos clientes que tinham filiais em outros estados, negócios, outros estados, a gente não atendia. Aí, vindo aqui para o Master, comecei a conversar com o pessoal, não conhecia ninguém. Cheguei 2 horas antes, eu falei, nervoso, né? Primeira vez que o cara vem. Primeiro cara, e aí, como é que tá? De onde é que tu é? O que tu faz? Quanto tempo tá trabalhando? Deu um gurizão. Acho que fui o cara mais novo do Master por um bom tempo aí, apesar de ser grande, meio acabado assim, brincando. Mas a idade acaba pegando assim também. Só que por trabalhar desde criança, tu tem uma experiência já, tu acaba entendendo como é que é o desenvolvimento do escritório. Aí a gente acabou entendendo, conversando de números. O pessoal falou, eu faturo X, eu cobro tanto desse cliente, eu faço esse trabalho. Eu falei, cara, ninguém nunca me explicou isso, nem na faculdade, muito menos nas reuniões que tem dos contadores da região. Ninguém abre tanto e não assim abre. E o pessoal falou, esse aqui é o número do fulano X, que ele vai te explicar como é que eu fiz isso. Eu falei, cara, isso aqui é uma mentira. Chegou no dia seguinte, quando eu voltei para Balneário, eu falei, vou ligar para esse cara para ver se é verdade. Liguei, o cara me abriu as portas, conversou o que ele fez, o que ele não fez. Então, aqui o pessoal, ele abriu o jogo para mim, vamos dizer assim, não só o jogo, mas a mente de como é que era um grande escritório contábil, como é que precisava ser organizado e, principalmente, se profissionalizar. Então, a gente, por ser uma gestão familiar, a gente tinha muito o negócio engessado de como é que era a ideia do proprietário e não entendia como é que era a ideia dos nossos colaboradores e uma visão de mercado diferente, até porque não tinha com quem conversar. Então, vindo para o Master, eu cheguei para o meu pai e falei assim, olha, foi a melhor coisa que eu fiz. Acho que tu deve ir comigo no próximo encontro. Não, eu não vou nisso aí, eu quero ver como é que é. E aí eu fui fazendo a cabeça dele, até que no outro encontro ele veio. Foi um negócio muito marcante para mim, porque meu pai nunca fez nada disso aí. Ele foi sempre daquele cara que precisava trabalhar, trabalhar e trabalhar. E ele veio para cá um dia antes, então, antes no Master, tinha uma visita técnica um dia antes de começar o evento, e onde o pessoal já começava a se reunir e conversar. Era muito legal essa troca, porque tu já começava a abrir uma intimidade, um relacionamento com um cara que tu nunca tinha visto na vida, mas que fazia a mesma atividade com outra região. E ali meu pai começou a entender, começou a conversar com o pessoal que eu já tinha feito um contato da primeira vez. Ele falou, parece que é teu amigo de 10 anos esse cara. Eu falei, não, o pessoal é bem solícito com relação a isso. E aí ele veio para cá e saiu com o caderninho do poder cheio de anotações, informações.
e fez uma ata comigo de tudo que a gente aprendeu aqui no Master e tudo que a gente ia desenvolver. E ele falou assim, ó, já pode renovar a tua próxima inscrição. Antes mesmo de chegar no outro encontro que o Pedro ia querer oferecer a renovação e tudo mais, porque eu acho que vai ser um negócio muito produtivo para o nosso escritório. Então, no Master, foi onde veio o insight da profissionalização do escritório contábil, onde a gente teve que desenvolver uma gestão familiar para uma gestão profissional, que foi muito válido para o nosso escritório. Então, bastante rupturas de processos que a gente tinha, muitos processos que a gente não tinha notado, a gente não entendia muito bem como, às vezes, um colaborador acabava fazendo tal e determinada função. Isso a gente acabou tendo mais anotações, conhecimento dessa parte. Porque como eu fiquei mais no começo, passei pela parte prática de todos os setores, mas a minha visão foi sempre mais da gestão do que propriamente da execução. Então, eu tive que passar pela execução para entender o que era um lançamento, como é que gerava um simples, como é que fazia uma folha de pagamento, como é que pegava um alvará, como é que fazia um contrato social. Então, a gente precisava desenvolver mais esses processos e projetos do escritório. E aí onde meu pai falou, ó, vamos profissionalizar, vamos em busca de ferramentas. A gente tinha poucas ferramentas dentro do nosso escritório. E aí onde ele falou, sabia que dá para automatizar isso aqui? Para o meu pai era uma coisa que acontecia em 2050 isso daí. E no Master ele falou, não, já estamos fazendo. E na prática. Então teve palestras do pessoal que, ó, a gente já faz dessa maneira, desenvolve isso aqui. E aí abriu o olho dessa maneira e falou, ó, vamos trabalhar da maneira consultiva. Então o nosso pessoal tem que explicar para o cliente como é que vai chegar a guia, ou por que chegou esse valor, o que dá para diminuir, tudo dentro da legalidade. E o processo massivo de ficar somando recibo, notinha, enfim, isso daí o sistema tem que nos trazer informação pronta. Mas a gente tem que entender do processo porque às vezes o sistema também é falho. Então isso foi uma grande sacada que a gente teve dentro do Master e levamos para o escritório para execução no mês seguinte já. E como foi essa virada de chave agora em relação à empresa familiar que vocês precisaram e quiseram profissionalizar? Como que foi esse processo dentro do escritório? Vamos lá, primeiro a gente não tinha nada bem especificado o que era a função de cada um. Então o que cada um faz? O que aparecer. Assim que nós ia tapando buraco dentro do escritório, então a gente teve reuniões e reuniões para entender o que tu gosta de fazer, o que tu queres fazer. Então, beleza, tu vais cuidar dessa parte, eu vou cuidar dessa outra. E a gente fez um cronograma que, ao decorrer dos anos, eu vou te passar mais essa atribuição, mais essa função aqui para tu também ir desenvolvendo. Então, olha como é que eu vou fazendo e aí tu já vai procurando ferramentas e sempre conversando o que já dá para melhorar. Então, muitas coisas, o meu pai ele é muito aberto para ele melhorar também. Isso é uma coisa muito válida no nosso escritório, porque se eu vejo, eu falo, pai, tu estás fazendo dessa maneira aqui, ó, tem esse outro jeito, o que tu acha? Ah, vamos entender como é que é. Em muitos casos, ele acabou aderindo a essa função, em casos que eu também estava equivocado, que ele falou assim, ó, pé no chão, vamos ver como é que é, pra gente acabar resolvendo. Então, é muito do diálogo que tu acaba desenvolvendo essa profissionalização. E uma coisa importante é fazer as anotações. Então, não só ficar no bate-papo, no diálogo, mas sim formalizar isso. O meu pai é um cara muito formal, ele gosta muito de fazer ata, deixar por escrito os passos do que a gente vai fazer agora e para frente. Então, isso foi a maneira que a gente acabou profissionalizando e também já atribuindo metas para frente. Legal. E como que foi a questão do crescimento? Você comentou que um pouco antes de entrar no Master, vocês já começaram a sentir um pouco mais desse crescimento, mas como que foi desde esse momento que você percebeu o crescimento até agora, até hoje, assim? Vamos lá, desde que a gente entrou no Master até agora, a gente abriu uma nova empresa que já tem faturamento de Master também. Então é um negócio muito válido para nós, isso de recorrência contábil. Fora as outras atribuições, outros negócios que a contabilidade também nos proporciona, mas a gente gosta muito de não misturar as coisas. Então, o que é contabilidade, o cara imobiliária é imobiliária, e cada negócio distinto, porque cada negócio tem que andar com as suas próprias pernas. Claro que um hub de soluções é muito válido e uma coisa vai ajudando a outra, isso sem dúvida nenhuma. Mas a gente gosta de trazer para o Master, sim, a parte contábil para entender
que esse é o nosso ganha-pão, vamos dizer assim, e que a gente tem que acabar evoluindo, que vai trazer novas frentes de negócio. Que era o que o meu pai tinha uma visão diferente no começo, vamos ficar estagnado, vamos deixar dessa maneira aqui, tantos clientes, tantos colaboradores, tanto faturamento, tá bom. Agora não, agora ele entendeu que se tu ficar mantendo, tu estás diminuindo, tu não estás crescendo e tu vais morrer no mercado. Isso é muito visível na nossa região, de outros escritórios, vamos chamar até de concorrentes, que são de um pensamento mais ultrapassado, mais tradicional, que a gente acaba vendo a maneira que eles acabam trabalhando. Isso é um negócio muito válido para nós, porque traz muita oportunidade, muita frente de negócio. E qual conquista vocês mais notaram aí ao longo dos últimos anos? Seja pessoal, profissional, depois que vocês conseguiram aplicar essas mudanças? Vamos lá, o crescimento do escritório, eu vou dizer que essa é uma maior conquista, tanto profissional como pessoal. Então, a gente não só cresceu em números, mas em estrutura também. Então, a gente acabou adquirindo mais 10 salas para poder aumentar a estrutura do escritório, para poder trazer mais um conforto para os nossos colaboradores. Então, a gente conseguiu também melhorar o nosso ambiente interno, porque era uma das reclamações que a gente tinha. Por ser balneário, é tudo muito pequeno, a gente não tem aquelas lajes corporativas de grandes centros ideais, ou vamos construir uma sede própria, então é muito difícil lá porque o terreno é muito valorizado. Então, se tu botar na ponta do lápis, não vale a pena tu ter um terreno e fazer só uma sede para ti. Então, lá são muito na nossa região, e a gente fica bem na Avenida Central de Balneário, entre a Avenida Atlântica e a Avenida Brasil. Então, é um lugar bem visto, vamos dizer assim, só que a gente também tem os prós e os contras, né? Então, a gente conseguiu também na pandemia, que aí a gente, por já estar com esse pensamento, vamos crescer, vamos se estruturar melhor, teve muita oportunidade de negócio, e aí a gente conseguiu acabando adquirir algumas salas para poder fechar os andares ali que a gente tinha. E eu vou dizer que essa é uma das maiores conquistas, então, do meu pai, assim, nesses últimos tempos, porque isso foi uma vertente dele que falou assim, olha, a gente tem um caixa, vamos fazer essa aposta aqui que vai dar certo. Falei, pai, será que vamos passar a pandemia com caixa mais enxuto? Não, vamos, vai dar tudo certo, vamos trabalhar, vamos conquistar mais clientes, e deu tudo certo. Então, hoje é uma grande conquista, assim, que eu vejo, e tenho muito orgulho do meu pai de ter tomado essa decisão. Eu acho legal você contando essa história, que a gente foi do início, né, que você comentou que tinha essa certa resistência de, tá bom, vamos continuar aqui, a ele ser a pessoa que incentiva, né, a criar coisas novas. Então, realmente teve uma mudança de mindset muito grande, né? Sei. Isso é um negócio que não só eu, mas os colaboradores e próprios clientes acabaram verificando essa mudança do meu pai, que trouxe mais confiança ainda para dentro do escritório, e isso é visível para os clientes, porque eles acabam comentando contigo. Então, até uma grata surpresa para nós quando falou, oh, que legal, eu vi que vocês estão procurando conhecimento, eu vi que vocês, por exemplo, estão indo para São Paulo, nesse evento que a gente está aqui, muitos clientes já nos mandaram mensagem e falou, eu quero uma reunião contigo para entender o que vai acontecer na reforma tributária, o que a inteligência artificial está vindo, preciso conversar com vocês sobre as minhas lideranças na minha própria empresa, o que vocês estão aprendendo aí. Então, é muito válido, e isso é uma das coisas que a gente acabou expondo mais também. Então, tanto a parte de redes sociais, trazendo mais transparência, tanto para os nossos colaboradores como para os nossos clientes, que era uma coisa que a gente não abria faturamento, não abria quantidade de clientes, não abria nada dessas informações, que era aquele pensamento tradicional, vamos dizer assim. E hoje não, hoje a gente entendeu que é legal, é válido isso, claro que com cautela e sempre pé no chão, né? Mas nos trouxe muito resultado positivo, muito feedback das pessoas que estão próximas da gente, de que é válido sim a gente trabalhar essa exposição também de maneira para as nossas pessoas queridas, vamos dizer assim. E aí mostra também a importância de eventos como esse, né? Porque você fez um post ali, de repente, do que tava tendo de conteúdo por aqui no CCAV, sim, e os clientes já começaram a mandar mensagem sobre isso. Sim, e isso é uma das coisas muito legal, porque eu era um cara que, low profile, vamos dizer assim, não gostava da rede social, sou um cara mais despojado, mas totalmente tímido quando tu me liga uma câmera ou um microfone na frente.
para fazer palestras. Então, isso era um negócio que eu nunca imaginava fazer. E o Pedro foi um dos grandes incentivadores de começar a praticar isso. Então, ele falou: Tiagão, vem aqui, pratica aqui. Eu falei: pô, mas eu vou falar com um público qualificado, um cara que entende muito mais do que eu, porque o pessoal do Master é um cara que é top. O pessoal sabe de A até a Z, e qualquer besteira que tu fala, o pessoal vai te corrigir, vai falar. Então foi uma grande oportunidade e um desafio para mim poder subir no palco do Master, conversar, dar aquela primeira gaguejada, mas no final tu se sente realizado, e depois o feedback positivo. Vou te dizer que mais de 30 colegas do Master me mandaram mensagem depois falando: ô Tiagão, consegue me falar melhor o que tu desenvolveu aqui? Como é que tu fez essa atividade? E foi uma realização profissional e pessoal muito grande, que aí me encorajou para poder fazer palestras também na minha região. Legal. Então a gente também virou uma autoridade, vamos dizer, nesse segmento, para poder falar tanto das novas vertentes como reforma tributária. Então a OAB na nossa região é muito forte, vamos dizer assim, um colegiado de advogados e tudo mais. Nos procura, a gente dá palestra para eles, a gente encheu algumas plenárias, auditórios, então CDL, agora para alguns próprios clientes. Então a gente começa a nichar mais alguns segmentos e trazer essas informações. E uma coisa legal, já entrando no próximo assunto que dá para a gente conversar, a gente comprou umas outras carteiras de clientes no ano passado, e a gente também desenvolveu palestras para esse público que a gente acabou comprando. E meu pai acaba comentando que foi uma das maiores satisfações profissional dele subir no palco junto comigo para poder falar um pouco da contabilidade. Legal. E como que foi, então, essa compra de carteira de clientes? Conta um pouco pra gente. Vamos lá. A gente primeiro precisava sempre estar preparado para assumir um novo desafio. E aqui no Master a gente entendeu que tu precisa agarrar as oportunidades que vão vir. Então nem todas tu vai estar preparado para começar já a botar em prática. E essa foi uma delas. Então a gente nunca tinha comprado uma carteira de clientes. Como é que a gente vai fazer isso? Como é que a gente vai negociar um valor? Como é que a gente vai tratar com os colaboradores daquele escritório? Então aqui no Master tinha já profissionais que tinham feito esse processo, essa aquisição, que foi muito legal, muito válido. Abriram o jogo, mostraram os contratos que eles tiveram com esses novos contabilidades, essas novas aquisições, e nos abriu uma luz, nos trouxe muita informação para que a gente conseguisse fazer a melhor negociação possível, que a gente entendeu, e fazer uma transição leve, porque sempre é uma ruptura. Então, estou acostumado, a contabilidade é muita confiança. Então, para ter um escritório de contabilidade, tu tem que confiar na pessoa, no escritório que está ali. E como é que a gente vai mudar de um mês para o outro 100 clientes, 200 clientes, e sem ter um contato com eles? E uma dessas carteiras também, além do contato, eles atendiam o público do Brasil inteiro. E a gente nunca atendeu o público do Brasil inteiro. Então também a gente teve que entender melhor esse processo, esse passo a passo, para conseguir fazer. E vou te dizer que foi uma experiência e oportunidade muito válida, tanto é que a gente já comprou mais de uma, porque deu certo e a gente entendeu desse nicho de mercado que com esses novos desafios, reforma, inteligência e tudo mais, vão surgir grandes oportunidades. O pessoal que, como o meu pai tinha aquele mindset mais tradicional, olha, eu não vou mais querer evoluir, eu não vou querer mais estudar isso, eu vou procurar alguém que está buscando conhecimento para também passar aos meus clientes, porque a contabilidade, tu tem um relacionamento, vamos dizer assim, com o teu cliente, e tu não quer deixar na mão de qualquer outra pessoa, tu quer deixar na mão de alguém que tu confia. Então, isso foi um negócio muito legal que a gente acabou desenvolvendo e positivo para a nossa história na jornada contábil, vamos dizer assim. Sim, mesmo porque você comentou que antes vocês atendiam só cliente de balneário, né? Uhum. E aí agora Santa Catarina, vamos dizer assim. Santa Catarina, tá. E hoje atendem no Brasil inteiro. Brasil inteiro. Eu vou te dizer assim, ó, que metade dos estados a gente acaba entendendo. E um dos maiores desafios nosso era: como é que a gente vai conversar com uma prefeitura, por exemplo, da Bahia? Como é que eu vou fazer uma alteração contratual no Rio de Janeiro, em São Paulo? E aí, no Master também trouxe muita oportunidade, porque aqui a gente é parceiro. Então, se eu tenho uma dificuldade em determinado estado, eu ligo para um contador e falo: consegue me ajudar nessa situação?
e o pessoal aqui sim acaba ajudando, a gente acaba desenvolvendo novos negócios, novas parcerias e também nos traz novas oportunidades de clientes, porque ele também aí acaba tendo confiança de abrir um negócio em Santa Catarina e aí a gente faz essa troca a gente atende muito público de outros escritórios aqui em Santa Catarina, que é um estado mais robusto, vamos dizer assim, tributariamente, tem muitas obrigações acessórias que outros estados acabam não tendo, e eles nos ajudam também com as nossas demandas em outro estado. Legal, e isso também é legal de comentar, porque quando a gente fala dessa dor do crescimento, é um dos motivos, né, mas eu tô tão regionalizado, eu não tenho tanto conhecimento em outros estados, e aí tendo essa troca dentro do Master, enfim, com outros profissionais, vocês conseguem ter um pouco mais de confiança, né, para atuar onde não atuava antes. Exatamente, então isso também te traz uma confiança maior e uma notoriedade, um respeito com os teus clientes, de saber, olha, se eu quiser conversar com o meu contador de uma nova frente de negócio, ele vai poder me ajudar, ele vai poder entender isso. E a gente também desenvolveu parcerias fora do Brasil, então a gente também tem um ponto, tanto no Uruguai como na Argentina, porque a nossa região sul é muito interligada ali, através próprio das rodovias ali, então transporte, turismo, acaba desenvolvendo isso, e é uma das coisas que trouxe muito a notoriedade para o nosso escritório também, fazer essa troca de conhecimento. A gente visita alguns escritórios também presencialmente para entender, a gente já levou colaboradores tanto para a Argentina como para o Uruguai, para poder ver como é que funciona o Tauíva, que vai ser aqui parecido com o nosso do Brasil, então é uma troca bem legal, assim, de abrir fronteiras, vamos dizer. Muito legal. Bom, uma história sem dúvidas impressionante do crescimento de vocês. E para a gente já caminhar agora para o final do podcast, qual dica final você daria para quem justamente está pensando em, tá bom, acho que eu quero sair da minha zona de conforto e buscar esse crescimento? A principal dica que eu dou é ande com as pessoas certas e nunca desista do caminho da jornada contábil. Por quê? Às vezes tu não está feliz com o que tu estás fazendo, mas se tu buscar um conhecimento e conversar com pessoas que são realizadas no que acabam fazendo, elas vão te dar um norte, elas vão te ajudar e tu vais acabar desenvolvendo uma nova frente de negócio ou fazer um pequeno ajuste no teu escritório para poder desenvolver essa nova habilidade e ser feliz com a parte contábil. Eu vou dizer que hoje eu sou feliz sendo contador, não tenho vergonha de dizer que sou contador, que a maioria tinha vergonha antigamente, e os clientes já sabem que eu não mando só uma mensagem. Quando o contador mandava uma mensagem antigamente, ele falava, tô com medo, porque é uma notícia ruim, deu ruim, é imposto para pagar, tô sendo fiscalizado. E hoje não, hoje a gente traz alguns insights para os clientes, a gente acaba agregando mais valor para eles. Então minha dica é, sim, procure alguém para poder te ajudar, ande com pessoas certas, que uma hora tu vai encontrar e tu vai ter uma virada de chave. Mas sempre tem que buscar conhecimento, sempre tem que estar atualizado, e todo conhecimento exige também uma contrapartida. Então, muitos casos valores altos, sim, faça esse investimento porque vai te trazer ROI. Isso vai buscar. Então, tu busca o conhecimento e bota na prática. Então, que nem o Pedro acaba falando, não é só você estar aqui, e sim desenvolver isso na prática, tem que se puxar para fazer isso acontecer. Maravilha, então fica aí o recado para quem está pensando em crescer o seu negócio, tem como, e você pode se inspirar aqui na história do Thiago Carrier. Muito obrigada pela sua participação. Valeu, eu que agradeço aí a oportunidade e vamos aproveitar mais desse evento aí. Vamos sim. Muito obrigada pela sua companhia e até o próximo CCAVcast.